Aquietai-vos. O que fazer quando a mente não consegue descansar? Talvez enquanto você assiste a esse vídeo, exista alguma coisa acontecendo na sua vida que você não consegue resolver. Pode ser uma preocupação dentro da sua casa, uma decisão que precisa ser tomada, uma situação financeira, um problema no relacionamento, uma notícia que você recebeu ou simplesmente um medo que você não consegue explicar. O seu corpo está aqui, mas a sua mente está longe. Você tenta descansar, mas os pensamentos não param. Você tenta orar, mas enquanto você ora, continua imaginando tudo o que pode dar errado. E talvez você esteja cansado não porque você trabalhou demais, mas porque você pensou demais. Existem pessoas que estão fisicamente paradas, mas emocionalmente continuam correndo. Dormem, mas não descansam. Sorriem para as pessoas, mas por dentro estão tentando impedir que tudo desmorone. É para essas pessoas que Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa frase está em Salmo 46, mas existe algo importante que nós precisamos entender, que Deus não disse isso no momento de tranquilidade. O Salmo 46 descreve a terra sendo abalada, montanhas caindo no mar, águas rugindo, nações enfurecidas, reinos sendo abalados. É um salmo escrito num cenário de caos. E é justamente no meio do caos que Deus diz: aquietai-vos. Deus não está dizendo aquietem-se porque nada está acontecendo. Ele está dizendo aquietem-se porque apesar de tudo o que está acontecendo, eu continuo sendo Deus. Talvez você tenha chegado a esse vídeo tentando descobrir o que Deus fará, mas antes de mostrar o que fará, Deus deseja lembrar a você de quem Ele é. Aquietar-se não é desistir. Quando a Bíblia diz aquietai-vos, isso não significa que você deve ignorar o problema, abandonar as suas responsabilidades ou fingir que nada está acontecendo. Aquietar-se não é desistir. Aquietar-se é parar de tentar controlar aquilo que somente Deus pode controlar. Grande parte da nossa inquietação nasce da tentativa de ocupar uma posição que não pertence a nós. Nós queremos controlar o futuro, as escolhas das pessoas, os resultados, as respostas e até o tempo em que Deus deverá agir. Nós queremos garantir que tudo terminará exatamente como nós imaginamos. Mas isso não é possível. Você pode aconselhar alguém, mas não pode controlar as decisões dessa pessoa. Você pode trabalhar, organizar suas finanças e fazer planos, mas não pode controlar todos os acontecimentos do amanhã. Você pode cuidar de alguém, mas não pode impedir que essa pessoa enfrente todas as dificuldades da vida. Você pode fazer a sua parte, mas não pode ocupar o lugar de Deus. Existem pessoas exaustas porque elas estão tentando carregar responsabilidades que Deus nunca colocou sobre elas. A inquietação diz: se eu não resolver, tudo vai desmoronar. A fé diz: eu farei aquilo que está ao meu alcance, mas descansarei, sabendo que Deus continua no controle. Isso não significa que você não se importa. Significa que você entendeu que não é o Salvador de todas as situações. Em Marcos capítulo 4, Jesus e os discípulos estavam atravessando o mar quando uma grande tempestade começou. O vento era forte, as ondas entravam no barco e os discípulos acreditavam que iriam morrer. Enquanto tudo isso acontecia, Jesus estava dormindo. Os discípulos acordaram Jesus e fizeram uma pergunta muito humana, inclusive: Mestre, não te importa que pereçamos? Perceba que eles não perguntaram apenas se Jesus poderia acalmar a tempestade, eles questionaram se Jesus se importava com eles. Porque muitas vezes, quando Deus não age no tempo que nós esperamos, nós começamos a interpretar o silêncio como falta de cuidado. Deus, o Senhor não está vendo? Deus, o Senhor não percebeu o que está acontecendo? Deus, porque o Senhor ainda não fez nada. Mas o silêncio de Jesus no barco não significava ausência. Jesus estava no barco.
A presença de Jesus não impediu que a tempestade começasse, mas garantia que aquela tempestade não determinaria o final da história. Talvez exista uma tempestade acontecendo na sua vida, mas não permita que o barulho da tempestade faça você esquecer quem está no barco com você. Às vezes, Deus acalma o mar. Outras vezes, acalma você. Jesus se levantou e disse ao vento e ao mar: acalma-te, emudece. E imediatamente houve uma grande bonança. Porém, nós precisamos compreender que nem sempre Deus acalmará a tempestade no mesmo momento em que nós pedimos. Existem ocasiões em que Deus acalma o mar, mas existem outras em que, antes de mudar o que está acontecendo ao nosso redor, Ele muda o que está dentro de nós. A situação ainda não foi resolvida, mas você recebe força para continuar. A resposta ainda não chegou, mas o seu coração deixa de ser governado pelo medo. A porta ainda não se abriu, mas você começa a entender que não precisa se desesperar. A paz de Deus não depende da ausência de problemas. Jesus disse assim: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, e eu não a dou como o mundo a dá. A paz do mundo depende de tudo estar bem. A paz de Cristo permanece mesmo quando ainda existem coisas fora do lugar. Talvez você esteja orando: Jesus, acalme essa tempestade. E Jesus também esteja dizendo: antes de acalmar o que está ao seu redor, permita que eu acalme o que está dentro de você. Porque de nada adianta o mar se acalmar se qualquer pequeno vento continuar controlando o seu coração. E sabei que eu sou Deus. Deus não diz apenas aquietai-vos. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Existe algo que você precisa saber. A verdadeira paz não nasce da certeza de que tudo acontecerá como nós desejamos. A verdadeira paz nasce do conhecimento de quem Deus é. Eu não sei como essa situação terminará, mas eu sei que Deus é fiel. Eu não sei quando a resposta vai chegar, mas eu sei que Deus não perdeu o controle. Eu não sei porque essa porta se fechou, mas sei que Deus continua dirigindo os meus passos. Eu não sei porque precisei atravessar por esse vale, mas eu sei que o pastor continua caminhando comigo. Quando nós não sabemos o que Deus está fazendo, nós precisamos então nos apegar ao que nós já sabemos sobre quem Deus é. O problema é que muitas vezes nós passamos mais tempo olhando para aquilo que nos ameaça do que olhando para Deus. Quanto mais nós contemplamos o problema, maior ele parece. Quanto menos nós lembramos quem Deus é, menor ele parece diante da situação. Deus não diminuiu, apenas perdemos a perspectiva. Por isso, o Salmo 46 declara assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O texto não diz que nunca haverá angústia, ele diz que na angústia existe um socorro presente. Deus não é apenas aquele que observa a nossa luta de longe, ele está presente. O Salmo também diz: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é o Senhor dos exércitos, poderoso para governar céus e terra. Mas também é o Deus de Jacó, misericordioso para cuidar de pessoas imperfeitas, inseguras, cheias de limitações como nós. Ele é grande o suficiente para governar as nações e próximo o suficiente para cuidar de você. A nossa segurança não está na ausência de batalhas, está na presença de Deus durante a batalha. Em 2 Crônicas, capítulo 20, o rei Josafá recebeu a notícia de que um grande exército estava se aproximando de Judá. Ele não sabia como vencer aquela batalha. Não possuía recursos suficientes e, humanamente falando, a derrota já parecia certa. Então Josafá fez uma oração muito sincera. Não sabemos nós o que fazer.
porém os nossos olhos estão postos em Ti. Talvez essa seja a sua oração hoje. Deus, eu não sei o que fazer com a minha família, eu não sei o que fazer com esse relacionamento, eu não sei o que fazer com essa situação financeira. Senhor, eu não sei qual decisão tomar. Eu não sei como sair dessa situação, eu não sei como sair desse lugar. E fé não é sempre saber o que fazer. Fé é saber para onde olhar quando não sabemos o que fazer. Josafá reconheceu a sua fraqueza, mas direcionou os olhos para Deus. E o Senhor respondeu: nessa batalha não tereis que pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o livramento que o Senhor te dá. Deus não estava ensinando irresponsabilidade, Ele estava mostrando que existem batalhas que não seriam vencidas pela capacidade de Josafá, mas pelo poder de Deus. Existem guerras que não serão vencidas pelo seu grito, pela sua ansiedade, pela sua insistência ou pela tentativa de controlar as pessoas. Existem batalhas que você precisa entregar. Entregar não é apenas colocar algo nas mãos de Deus durante uma oração. Entregar é resistir à tentação de pegar o problema de volta 5 minutos depois que você orou. Muitas vezes nós oramos: Deus, eu entrego. Mas depois da oração, nós passamos a noite inteira imaginando todas as tragédias possíveis. Nós colocamos nas mãos de Deus e logo depois nós retiramos novamente. Aquietar-se é deixar Deus ser Deus. É dizer: Senhor, eu não compreendo tudo, mas confio em Ti. Eu não controlo o amanhã, mas o amanhã está nas Suas mãos. Eu não posso mudar o coração dessa pessoa, mas o Senhor pode trabalhar onde eu não consigo alcançar. O silêncio não significa que Deus parou. A maior prova de que podemos confiar em Deus, mesmo quando Ele parece estar em silêncio, está na cruz de Cristo. Na sexta-feira, Jesus foi preso, condenado, ferido e crucificado. E para os discípulos tudo parecia já perdido. Aquele que eles acreditavam ser o Messias agora estava morto. As promessas pareciam ter terminado. Os inimigos celebravam e os discípulos estavam escondidos. Então veio o sábado. O sábado foi um dia de silêncio. Nenhum milagre visível, nenhuma explicação, nenhuma mudança aparente. Mas o fato de que os discípulos não conseguirem ver Deus trabalhando não significava que Deus havia parado de trabalhar. O céu sabia que o domingo estava chegando. Enquanto os discípulos viam um túmulo fechado, Deus estava preparando a ressurreição. Talvez você esteja vivendo uma espécie de sábado. A promessa já foi liberada, mas a resposta ainda não apareceu. Você orou, mas ainda não percebeu mudança. Você olha ao redor e parece que Deus está em silêncio. Mas não confunda silêncio com a ausência. Não confunda a espera com o abandono. O Deus que trabalhou no silêncio entre a cruz e a ressurreição continua trabalhando em lugares que os seus olhos ainda não conseguem enxergar. A cruz também nos mostra por que nós podemos descansar. Porque Jesus carregou sobre si os nossos pecados, a nossa culpa e a condenação que nos pertencia. Ele realizou aquilo que nunca conseguiríamos realizar por nossas próprias forças. Na cruz, Jesus declarou: está consumado. A salvação, então, não depende do nosso esforço para alcançar Deus. Ela depende da obra de Cristo que nos alcançou. E se nós podemos confiar a Jesus a nossa eternidade, nós também podemos confiar a Ele o nosso presente. Aquietar-se não é apenas uma técnica para diminuir a ansiedade. Aquietar-se é uma resposta de fé diante da obra consumada de Cristo. Nós descansamos porque Jesus venceu. E o que precisa se aquietar dentro de você? Eu não sei qual é a situação que trouxe você a esse vídeo. Talvez o que precise se aquietar seja a sua mente, que não para de imaginar o pior. Talvez
seja a sua necessidade de controlar as pessoas. Talvez seja o medo do futuro. Talvez seja a pressa de receber uma resposta. Talvez seja a culpa por algo que aconteceu no passado. Talvez seja uma batalha que você está tentando enfrentar sozinho há muito tempo. Deus não está dizendo que o problema é pequeno. Ele está dizendo que é maior do que o seu problema. Tudo ao seu redor pode estar se movendo, mas Deus permanece. Os cenários mudam, as pessoas mudam, os sentimentos mudam, as circunstâncias mudam, mas Deus não muda. Você não precisa saber todos os detalhes do amanhã. Precisa saber quem estará com você quando o amanhã chegar. Por isso, respire profundamente e se lembre, Deus ainda está no controle. Ele não perdeu você de vista. Ele não abandonou o barco. Ele não se esqueceu da promessa. Ele não foi surpreendido por aquilo que aconteceu. Faça a sua parte. Tome as decisões que precisam ser tomadas, mas não viva como se tudo dependesse de você. Aquietar-se é declarar: Deus, eu não consigo controlar o que está acontecendo ao meu redor, mas eu escolho confiar em quem governa todas as coisas. Talvez nada mude imediatamente do lado de fora, mas hoje algo pode mudar dentro de você. A situação pode continuar sem resposta, mas ela não precisa continuar governando o seu coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.